Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora estou aqui para mais uma nova série. Bom, há alguns vídeos atrás eu recebi aí uma proposta e um interesse de vocês em falar sobre análises generalizadas de mapas de vocês aí que seguem o canal. Eu confesso que quando me pediram isso eu achei a ideia pouco viável, porque primeiro eu receberia um volume muito grande de solicitações, muitas pessoas seguem o canal, tem a página do Facebook também, enfim, muita gente ia encaminhar dados para eu avaliar o mapa. E então eu pensei em atender, né? Depois eu comecei a perceber que algumas pessoas curtiram a ideia e eu comecei a pensar em como fazer a série. Então, uma das maneiras de atender um pedido de vocês seria restringir, limitar, então colocar alguns critérios para avaliação dos mapas, né? Então, neste primeiro vídeo da série, eu escolhi um tema que eu até, quando eu fiz o vídeo sobre os 10 mitos astrológicos a serem desfeitos, eu mencionei que a ideia é de um mapa que só tem aspectos bons, né? Que os aspectos bons não significam coisas a se trabalhar, desafios, né? E aí eu pedi lá na minha página do Facebook, como um piloto, né, alguns dados de mapas que tivessem somente aspectos bons. E eu peguei um bem interessante, não dá pra gente avaliar muito, vocês vão ver que o vídeo ficou até um pouquinho assim, extenso, né, em termos... Na verdade, se a gente pegar um mapa para avaliar, a gente vai ficar aqui mais de uma hora, né, falando. A ideia é falar de pontos genéricos. Então, eu peguei um mapa bem peculiar, muito interessante, só tem um aspecto, dois, né, que a gente poderia considerar assim de aspectos tensos, o resto todos positivos, todos harmoniosos, né, como a gente considera. E a gente vai então trabalhar aqui nesta análise em torno do que esses somente, né, os aspectos harmoniosos podem representar em termos de desafio em uma vida pessoal, o que eles representam a superar em termos de bloqueios, de dificuldades que essa pessoa pode encontrar, ok? Então vamos lá. Bom, então temos o nosso mapa de estudo. Este mapa é de uma mulher, ele foi encaminhado para mim por meio de uma pessoa que segue o canal e também a página do Facebook. E o que eu tenho de informações é que é uma pessoa que tem uma grande dificuldade de relacionamento, nunca se casou e enfrenta um grande número de problemas ao longo da vida, tá? Tem alguns outros pontos também que me foi passado, eu vou confirmando com vocês aqui conforme a gente for lendo. Bom, os dados de nascimento, né? Muito importante. Ela nasceu no dia 11 de setembro de 1940, às 6 horas e 20 minutos da manhã, no Rio de Janeiro, capital, tá? E então nós temos esse mapa bonito, que não tem nenhum aspecto desafiador, vejam bem. Mas se nós olharmos pelo ponto básico da astrologia, sem muita ideia de arquétipo, mas pegar a base da astrologia mesmo, a gente já consegue, só de bater o olho, perceber qual é a questão toda de problemas. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam muito quando eu falo de casas maléficas, mas, gente, ela tem o Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, Urano retrógrado na casa 8, em Touro. Casa 8 é uma casa maléfica, envolve os problemas, as crises, as perdas, as faltas, os acidentes, todos os problemas de morte, por exemplo. E o Sol, muito importante, né? O principal luminário, o Mercúrio, regente do ascendente, e o Marte, posicionados na casa 12, que é uma casa das angústias, das provações de vida, de todas as dificuldades, inimigos ocultos, enfim. Olha o peso que tem em casas maléficas, né? Então, assim, é muito forte. Então, vamos observar aqui o nosso ponto, nosso objetivo com esse vídeo é avaliar os desafios de mapas com aspectos só positivos, tá? Só harmoniosos. Então, nós não vamos falar aqui dos pontos positivos. Lógico que tem, ninguém é totalmente, tem uma vida totalmente cheia de problemas, né? Mas
o nosso objetivo é identificar quais são os desafios. Bom, a gente pode partir já de pronto do ascendente, né? E em alguns, a gente pode, aqui nesse software ele não dá exatamente a quadratura com o meio do céu, mas o Mercúrio está em quadratura com o meio do céu, tá? Ele não coloca os aspectos com o ponto do meio do céu, mas tenho certeza aqui que ele está aqui, eu calculei por outro software. Ela tem, a única quadratura que ela tem é do Mercúrio com o meio do céu, mas então vamos avaliar as condições. O Mercúrio está no signo que rege, no domicílio dele, uma dignidade muito boa, em conjunção com o ascendente, que também é uma dignidade acidental, mas está numa casa 12, que é uma debilidade acidental, e está em quadratura com o meio do céu também, que é uma debilidade. Enfim, o que a gente pode perceber? Que um desafio que pode até ter levado ela a alguma movimentação ao longo da vida tem relação com carreira, realização profissional, status, busca de reconhecimento dentro do meio, casa 10, né? Dentro do meio onde vive, tá? Eu acho que um ponto importante é observar isso. A outra questão é que o Mercúrio, ele forma trígono com o Urano aqui, né? Ele forma também o trígono com a Lua, posicionada em Capricórnio. E também aqui com a parte da fortuna. Enfim, o que nós temos aqui é uma colaboração de planetas que não estão em boas condições. O Urano é um planeta geracional. Ele tem um peso bem maior, bem mais marcante quando na conjunção ou uma posição com uma orbe, uma influência de aspecto bem estreita. Mas o Mercúrio está em conjunção com o ascendente, conjunção com a Lua. E o ascendente representa o corpo físico. Ela pode ter enfrentado uma boa dose aqui de dificuldades com relação à saúde. E também uma boa parte disso pode ter acontecido durante a infância, não só pelo fato da casa 4 receber a Lua nesse aspecto de trígono, mas pelo fato também de que o signo de touro, né, aqui a gente pega o Áries, Touro e Gêmeos, tem uma relação com a parte da infância, então é possível que ela tenha vivenciado, passado por alguma dificuldade em relação à saúde nessa fase da vida, tá? E outro ponto também é que a gente pega o ascendente é a própria vida da pessoa, a pessoa fisicamente, né? E também incorporando aqui, ó, esse aspecto com a Lua aqui, que envolve tanto o ascendente quanto o Mercúrio, a princípio, depois a gente vai pegar o Sol e Marte, mas a princípio aqui na casa 4, que envolve a família, e as perdas da casa 8 com o Júpiter aqui e o Saturno muito forte. Enfim, o que a gente percebe é que essa pessoa teve uma infância um pouco difícil, com muitas privações e perdas. Pode ter vivido aqui algumas dificuldades de nível financeiro, passado por problemas um tanto quanto sério. A casa de finanças dela é essa aqui, a 2, né? Que é regida pelo Marte, começa aqui em Escorpião, regida pelo Marte, que também está numa casa maléfica e um signo de elemento terra, mutável, mas esse Marte ele recebe o auxílio de quem? Da Lua. A Lua está em Capricórnio, ela está fraca, a Lua está posicionada no exílio dela, né? E o Marte também em trígono com o Júpiter e com o Saturno, retrógrados em Touro, que é alguns dos posicionamentos de bastante resistência, dificuldade e falta. Então é bem provável que ela tenha vivido uma infância muito humilde, né? As características de Virgem remetem à humildade, à simplicidade, a alguns períodos de falta, às vezes com muito esforço da família para conseguir superar alguns problemas, né? Algumas dificuldades, tá? Então, a gente vai olhar aqui de uma maneira mais generalizada para não estendermos muito o mapa, mas vocês vão conseguir perceber com muita clareza. O Sol representa a nossa intelectualidade, né? Aqui, nossa necessidade de reconhecimento e brilho. Para uma casa 12 é bem complicado, porque o Sol ele tem uma característica de exposição, só que ele está em um signo que naturalmente não representa tanta disposição, e uma casa também de confinamento, de problemas. Há uma certa dificuldade também para essa pessoa conseguir perceber as suas
seu sucesso, conquistar o seu sucesso. É tudo muito precário, é tudo representado por muita falta. Um outro ponto, assim, o Sol está em trígono com a Lua. Não é um aspecto desafiador. Então, o Sol representando o pai e a Lua representando a mãe, isso poderia ser também algumas questões familiares, né? A condição da família, que remete às vezes a uma criação precária, não só de falta física, mas às vezes com pouca estrutura de formação, de orientação. Enfim, o que a gente percebe é que existem nas condições materiais dessa pessoa e de educação poucas possibilidades. A gente investiga isso um pouco mais a fundo também, porque o Júpiter é o planeta que tem como regente alguns dos assuntos, né, de Júpiter estão relacionados com perspectivas, com esperanças, com oportunidades. O Júpiter retrógrado em Touro, que é um signo fixo de elemento terra, ou seja, há uma necessidade de se esforçar além da conta para conseguir gerar as oportunidades de crescimento. É um lado até que a gente poderia entender como uma força dela, né? Essa pessoa ela tende a ser bastante forte, resistente no ponto positivo e no negativo. E ela muito provavelmente não tem encontrado muitas oportunidades. É tudo muito restritivo e limitador, tá? Mas que ela é forte no posicionamento dela de vida Porém, quando a gente olha para a questão de comportamento, vida pessoal, esses posicionamentos de Mercúrio, Sol e o Marte na casa 12, em trígono com Júpiter e com Saturno, e em trígono com a Lua em Capricórnio no exílio, podem representar aqui muita rigidez, uma dificuldade para a questão afetiva, expressão de afetos, embora ainda tenha aqui tem a Vênus aqui no comecinho de Leão, né? A Vênus aqui parece que tá em Câncer, mas não tá. Ela tá aqui nesse primeiro risquinho, tá? Em Leão. A Vênus não faz todo um trabalho de sentimentos. Ela tem mais relação com a questão dos desejos, né? Com aquilo que traz prazer para a vida, mais afeto, sentimento, acolhimento, a transmissão do carinho não é muito bem feita, porque esse trígono liga planetas que estão em debilidade e em casas complicadas aqui, né? Em casas maléficas. Então não há uma expressão de afeto muito fácil, o que torna essa pessoa resistente, de difícil compreensão, não muito maleável, com uma dificuldade de se adaptar às condições da vida. Bem provável que quando ela encontre dificuldades muito rígidas ao longo da vida, ela tende a se esconder, ela tende a se encolher no canto dela e não trabalhar muito forte essa questão sentimental. Sentimentos, afetos e troca podem ter raiz de dificuldade no ambiente familiar, onde pode ter existido muita falta. Até às vezes por uma condição precária de criação, onde os pais às vezes ficam mais preocupados com sobrevivência, não houve aqui uma condição de afeto muito bem estabelecida, tá? Né? A questão também de saúde. O regente da casa 6 dela é o Saturno. Saturno está no movimento retrógrado, em conjunção com Júpiter no movimento retrógrado, em trígono com a Lua, em trígono com Mercúrio, com o Sol e com Marte. Enfim, a condição de doenças também, ela tende a ter doenças de difícil cura, né? Saturno em Touro, ou seja, às vezes as doenças crônicas que não aliviam, dão pouco alívio para ela, mas voltam. O Saturno ele rege já a rigidez, rege as coisas que são lentas para se curar, numa casa de problemas, num signo fixo, num signo muito estável, como de elemento terra, como é o touro, é bem provável que ela tenha vivido circunstâncias e viva ainda com problemas de saúde desde muito cedo e que devem acontecer de tempos em tempos, doenças crônicas mesmo, de uma dificuldade, assim, uma questão muito enraizada. Bom, se a gente estivesse observando aqui questões psicológicas, a gente poderia dizer até que uma boa parte desses problemas que essa pessoa enfrenta tem relação com a própria postura rígida dela, né?
Quando eu olho para esse mapa, eu tenho uma ideia de uma pessoa que gosta de resolver problemas, que tanto quer se sentir útil, como uma pessoa importante de alguma maneira, quer ser vista, mas tem muita dificuldade em se fazer aparecer. Então, alguém que usa da capacidade realizadora para resolver problema. Então, parece que está sempre... A vida se torna um problema atrás do outro. Às vezes, um mais sério que o outro, porque ela atrai problemas, né? Tá sempre em busca de alguma coisa para se enrolar, para ter que fazer. Então, o sentido da praticidade dela, que é expresso pelo touro, expresso pelo virgem, acabam não sendo muito bem trabalhados, porque o apoio que esses planetas em debilidade poderiam encontrar para sair disso daqui não tem. Se ela tivesse quadraturas envolvendo esses planetas, ela poderia ter um impulso da vida que levasse ela a enfrentar. Mas também o que a gente percebe é que uma condição de casas maléficas, elemento terra, usando aqui esses planetas em movimento retrógrado, leva a pessoa a bastante inércia. É aquele tipo de pessoa que é muito crítica em relação à vida, ó, Virgem, Capricórnio, é bastante crítica em relação à vida, muito crítica em relação a si mesma, mas não dá o braço a torcer. O ponto positivo do mapa que ela tem, que é a Vênus aqui com Urano, traz poucas alegrias, assim, alguma parte dessas alegrias durante a fase da adolescência, porque se pegarmos então aqui, olha, o Áries e Touro e Gêmeos como a infância, então temos Câncer, Leão e Virgem como adolescência. A Vênus está na faixa da adolescência, em conjunção com Plutão e em trígono com Urano, que pode ter sido um momento até com algumas coisas interessantes, novidades, questões da própria sensualidade, da fase romântica da vida mesmo, que podem ter sido assim benéficas e alegres, tá bom? Bom, pessoal, então é isso para este primeiro vídeo. Olhamos de uma maneira bastante generalizada somente os desafios dos aspectos harmoniosos. E aí, no próximo vídeo da série, então, nós vamos fazer o contrário, pegar mapas que só têm aspectos desafiadores e buscar elementos favoráveis, facilidades, superações que podem aparecer para a vida da pessoa, tá? Então, eu vou pedir para vocês que me encaminhem dados de mapas. Olha, é importantíssimo que vocês me enviem mapas que tenham relação com o tema, tá? Então, eu preciso, para este vídeo, de mapas que só tenham aspectos desafiadores. Se tiver no máximo um aspecto harmonioso, quais são os desafiadores? Quadraturas e as oposições. Algumas conjunções podem ser desafiadoras, que envolvem o Saturno e Marte, por exemplo, né? Saturno e a Lua, tá bom? E as do Sol também, né? A conjunção com o Sol, porque os planetas ficam combustos. Isso eu acho que é uma maneira de atender ao pedido de vocês e de uma forma também que acaba se tornando interessante para quem quer aprender astrologia e não fica um assunto que só interessa para o dono do mapa, né? Vai interessar para outras pessoas também, tá bom? Bom, então, se vocês gostaram do vídeo aí, dá um curtir aí no vídeo, compartilha com seus amigos, inscreva-se aí no canal, porque além desta série, tem outras séries que eu pretendo fazer com a participação de vocês, tá bom? Eu deixo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.